Aula número 3. Hoje veremos a segunda propriedade de logaritmos, que é logaritmo da divisão. A aula de hoje ela faz parte do segundo ano do currículo mínimo de matemática. Propriedade de logaritmos. Para você ter um ótimo aproveitamento da aula de hoje, é importante que você compreenda as condições iniciais que você precisa já dominar. Conhecer o significado de logaritmo. Qual o expoente para obter um certo número conhecendo a base? Exemplo. Qual o expoente para obter 125 se a base é 5? Logaritmo de 125 na base 5. A gente já viu que vale 3. 5 elevado ao cubo é igual a 125. Outra coisa importante é entender isso como definição. Logaritmo de A na base B, se for igual a x, significa que B elevado a x é igual a A. Logaritmo de A na base B é a maneira como você lê essa representação. O A é um número real maior do que zero e B um número real maior do que zero também, só que é diferente de 1. Tem que ser diferente de 1 porque 1 vezes 1 vezes 1 nunca vai ser igual a 8, a 10, a 15, enfim, a 0,8. Não vai ser outro número que não seja 1. Então a base do logaritmo não pode ser 1. Das condições iniciais, nós já temos também que entender que o logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Essa é a primeira propriedade dos logaritmos. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Como é que nós calculamos alguns logaritmos a partir de valores já conhecidos? Por exemplo, se aproximadamente log de 2 é 0,30 e log de 3 é 0,48, quanto que valeria o logaritmo de 3 dividido por 2? Quanto é o logaritmo de 1,5, né? Que 3 dividido por 2 é 1,5. A explicação para a propriedade de logaritmo da divisão ela é muito parecida com a que nós fizemos para a primeira propriedade, que é o logaritmo do produto. No caso do logaritmo do produto, nós somávamos. No caso da divisão, nós subtraímos. Lembra? B elevado a x dividido por B elevado a y é igual a B elevado a x menos y. Divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, correto? Então, é assim que nós fazemos quando fazemos a divisão de potências de mesma base. Quando aplicados a logaritmo, a subtração dos expoentes, na verdade, é feita como subtração dos logaritmos. Então, qual é o expoente da divisão b elevado a x dividido por b elevado a y? A base é a mesma, então nós vamos fazer o logaritmo de b elevado a x dividido por b elevado a y, então vai ser a subtração dos expoentes x menos y. Então, se A fosse igual a b elevado a x e chamássemos b maiúsculo de b elevado a y, então o logaritmo de A na base B seria x e o logaritmo de b maiúsculo na base bzinho seria igual a y. Se você substituir tudo isso na primeira equação, você vai encontrar que o logaritmo de b elevado a x dividido por b elevado a y, que é igual a x menos y, vai resultar em logaritmo de A dividido por B igual ao logaritmo de A menos logaritmo de B. Então, essa é a propriedade de logaritmo. A subtração de logaritmos representa o expoente de uma divisão de potências de mesma base. Então, a segunda propriedade dos logaritmos é o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos. Como calculamos alguns valores de logaritmos a partir de valores já conhecidos? Por exemplo, se aproximadamente o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,30 e logaritmo de 3 igual a 0,48, quanto vale o logaritmo de 3 meios na base 10? A solução é simples. O logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos.
Se log de 2 é 0,30 e log de 3 é 0,48, então quanto vale o logaritmo de 3 meios? É só substituir. O logaritmo de A é o logaritmo de 3 e o logaritmo de B é o logaritmo de 2. Então o logaritmo de 3 meios é o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2. Substituindo o log de 3 por 0,48 e o log de 2 por 0,30, obtemos a resposta final, que é 0,18. Simples, né? Legal. Gente, assim a gente já está encerrando o nosso encontro. Valeu pela presença aí. Agora eu vou passar para vocês alguns exercícios e depois também temos a aula 4, tá ok? Então fiquem ligados, apareçam, que aí daqui a pouco a gente vê mais exercícios. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.